Vocês acharam que eu não ia falar sobre o padre Júlio Lancelotti, né? Teve até gente reclamando do meu sumiço daqui nos últimos 2 dias, mas é que eu precisei fazer uma viagem, gente. Agora eu tô de volta e vou te explicar que bagunça é essa de CPI para investigar o padre. Eu sinto como se a gente estivesse vivendo num mundo invertido, onde quem faz caridade, quem ajuda o próximo, é acusado de ser vilão e quem não faz nada para ajudar ninguém tenta pagar de mocinho e ainda ganhar voto com isso. Mas esse é o Brasil de 2024, né? Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República, e vim te explicar a real sobre essa história que dominou as redes sociais essa semana. Então, ó, senta o dedo no like, engaja comigo e vamos nessa. Seguinte, vamos começar do começo. Ninguém ignora que o centro de São Paulo está tomado por pessoas em situação de rua. O fluxo da Cracolândia, que desde os anos 90 era concentrado praticamente num único quarteirão, agora se espalhou por 16 pontos da cidade em 7 bairros diferentes. Isso é resultado de erros cometidos por políticos que acharam que tinham a solução mágica para o problema. Que solução é essa? Reprimir. Teve governador que achou que baixar porrada nessa gente ia fazê-la simplesmente desaparecer, como se isso fosse um problema de segurança pública, quando na verdade a gente está falando de um problema de saúde pública. O vício em crack ou em qualquer outra droga é uma doença que precisa ser tratada. O Dória, quando era prefeito, disse que ia acabar com a Cracolândia simplesmente impedindo as pessoas de dormir nas ruas do centro. Quem esquece que ele mandou jogar água gelada nas pessoas que estavam dormindo nas praças de São Paulo? Na época, o governador do estado era quem? Geraldo Alckmin, hoje o vice-presidente. O Alckmin ajudou a piorar a situação, mandando a polícia sentar a porrada nos usuários e retirando as barracas onde eles se abrigavam. Foi uma combinação perfeita para transformar uma situação que era localizada num problema do centro de São Paulo inteiro. Quem frequenta a região sabe muito bem do que eu estou falando. Mas muito antes de existir uma Cracolândia, o centro de São Paulo já concentrava pessoas que não têm onde morar, dormindo nas ruas, embaixo de viadutos. E desde essa época, o padre Júlio Lancelotti já trabalha na assistência social. O que o padre faz? Ele distribui alimentos, remédios, agasalhos e também dá assistência espiritual para essa gente. À medida que o problema foi aumentando, ele nunca parou de fazer o trabalho dele, que é dar pão, aquecer do frio, oferecer amor para quem não tem absolutamente nada. Ou seja, exatamente o que Jesus Cristo ensinou que a gente deve fazer. Mas até hoje, mesmo vendo que o problema só cresce, tem político que acredita que a melhor forma de você resolver é reprimindo e ignorando essas pessoas, como se isso fosse fazer elas sumirem da face da terra por milagre e o centro de São Paulo virar uma Suíça. Uma dessas pessoas é um vereador, que eu não vou dizer o nome porque é isso que ele quer. Ele quer propaganda grátis para a campanha eleitoral deste ano, mas aqui ele não vai ter não. Esse vereador, agora no fim do ano, armou uma arapuca para enganar os colegas e tentar perseguir o padre Júlio. O que ele fez? Preparou um requerimento para uma CPI e saiu colhendo a assinatura dos colegas. A Câmara de São Paulo tem 55 vereadores e para protocolar um pedido de CPI é preciso 1/3 das assinaturas, ou seja, 19. Para disfarçar e convencer os outros vereadores a assinar, ele fez um documento que diz que quer investigar as ONGs que atuam nessa região, fazendo a mesma coisa que o padre faz, ajudar as pessoas em situação de rua. E com isso ele conseguiu várias assinaturas. Chegou inclusive a dizer que tinha conseguido 25, embora só tenha aparecido o nome de 20 vereadores. Mas tudo bem, já era o suficiente para pedir a abertura da CPI. Tentando dar uma de esperto, ele não colocou o nome do padre no requerimento. Só que ele é uma daquelas pessoas que vivem de rede social. E lá nas redes dele, ele nunca escondeu o verdadeiro motivo, que era perseguir o padre. O que ele ignora, ou talvez ele não saiba, porque ele não é exatamente uma pessoa muito inteligente, é que o trabalho do padre não tem 1 centavo de dinheiro público. As ações sociais da Pastoral do Povo de Rua são feitas com dinheiro da igreja, com doações dos fiéis. Inclusive, se você quiser doar, tá aqui o Pix da Pastoral, que é ligada diretamente à Arquidiocese de São Paulo. Mas vamos em frente.
Como eu ia dizendo, nas redes sociais, ele fez todo o barulho atiçando o ódio contra o padre e demonstrando, deixando claro que a única intenção dele era perseguir o padre Júlio. É claro que a reação veio e veio forte. Como eu falei no começo, o assunto dominou as redes sociais a semana inteira. Tirando 2 ou 3 padres midiáticos que aí, lavaram as mãos igual Pôncio Pilatos, todo mundo saiu em defesa do padre Júlio Lancelotti. E por causa dessa pressão gigante, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, 8 vereadores que tinham assinado o pedido de CPI voltaram atrás. Todos eles alegaram que foram enganados e que se soubessem que a CPI era para pegar o padre Júlio, não teriam assinado. Agora, em fevereiro, a Câmara de São Paulo volta do recesso e a discussão vai para o plenário. Apesar de ter o requerimento já protocolado, para a CPI ser aberta é necessário uma aprovação com 28 votos, metade mais um do total de vereadores. Um número que agora todo mundo duvida que vai ser atingido, ou seja, parece que o tiro saiu pela culatra e a CPI provavelmente não sai mais. Eu vi muita gente falando o que tem a investigar, quem não deve não teme, e eu até concordo com isso se não fosse por um fato. A gente está careca de saber que a extrema-direita usa esse instrumento, que é a CPI, não para investigar. Eles nem sabem investigar nada. A ideia é sempre fazer barulho para ganhar voto. Eles usam as sessões para produzir vídeos para as redes sociais deles. Eles usam frases de efeito para fazer os cortes e distribuir para o eleitorado. E esse ano tem campanha eleitoral. Ou seja, eles querem usar a visibilidade da CPI para fazer propaganda do ódio. O tal do vereador nem esconde que ele quer usar a CPI politicamente para se dar bem, nem que para isso ele precise perseguir um padre que só pratica bondade, que só ajuda as pessoas necessitadas, que nunca foi fotografado curtindo uma praia, nem numa loja de grife, que não usa relógio de marca, que não viaja para o exterior e que há décadas passa 7 dias por semana no meio dos miseráveis. Aos que se dizem enganados, eu só tenho uma coisa a dizer. Se um vereador engana os colegas para conseguir a assinatura deles num documento, então esse vereador está cometendo, no mínimo, quebra de decoro parlamentar. E isso é motivo de cassação de mandato. Se eu fosse um vereador enganado, eu pediria a cassação dele. Porque se eu não pedisse, eu estaria sendo omisso com um pilantra.